Oi, gente, boa Obrigada. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, gente, eu sou a Mariana. Que nem a professora Rubia falou, né? Eu faço parte do Residência Pedagógica, que é um programa da UFG de formação de professores. Aí hoje, eu e a Vanessa, a gente vai dar uma aulinha para vocês, né? Sobre a natureza e a ação humana, a relação entre a natureza e a ação humana. E é isso aí. Qualquer dúvida, podem ir perguntando, interrompendo a gente ao longo da explicação, tá bom? Pode ir, Vanessa, vai que é tua, mulher. Gente, boa tarde, né? Então, o tema de hoje a gente vai tratar a natureza e a ação humana. Todos estão me escutando, ok? Sim. Ótimo, beleza. Então, a gente vai tratar esse tema, né? Natureza e a ação humana. A gente sabe que esse campo da natureza e as atividades humanas é algo muito complexo, né? Mas hoje a gente não vai tratar esse assunto de uma forma extensa e cansativa, né? E isso significa que esse tema é sempre por um viés de produção e transformação pela sociedade, né? Pela ação humana. E assim, ao decorrer dessa apresentação, a gente vai perceber que existe um vínculo entre esses fenômenos, né? Isso, obrigada, Mari. Então, primeiro de tudo, o que é a natureza, afinal, né? A natureza, em seu entendimento mais amplo, é o equivalente ao mundo natural, né? O universo físico. O termo natureza, ele faz referência aos fenômenos do mundo físico e também à vida, né? Em geral. Geralmente, ela não vai incluir os objetos construídos por nós, seres humanos, né? Para a geografia, a natureza ela vai ter duas definições. A primeira definição, ela vai tratar a natureza como um produto social, onde os seres humanos eles vão estar modificando essa natureza o tempo todo, através do meio do trabalho, né? E isso vai resultar as transformações no meio, né, onde a gente vive. A segunda definição, ela vai tratar a natureza como ela é, né? É natural e física, como o solo, o clima, o relevo e os fenômenos que vão ocorrendo nela, né? Mariana, passa para mim, por favor. Então, temos aí a humanidade e temos a natureza, né? E, por último, mas não menos importante, temos o trabalho. E o trabalho, ele vai ser o quê? Ele vai ser o mediador entre a humanidade e a natureza. E por meio do trabalho, né? Ou seja, por meio das nossas atividades sociais, econômicas e culturais, que nós modificamos, né? Essa natureza que a gente conhece. Então, a partir desse slide, a gente está mostrando para vocês a natureza como o produto social que a geografia vai propor para nós, né? Nesse segundo slide, a natureza física, né? Nós vamos ter aí o solo, o clima, vegetação, relevo, a hidrografia e dentro disso os fenômenos que acontecem nessa natureza física, que é o terremoto, o vulcanismo, e dentre outros, né? Tem os ciclones, os furacões, enfim. No caso, o ser humano, ele não controla, né, a natureza, mas ele consegue modificá-la, né, através das ações antrópicas. Pode passar, Mariana. Tá gravando já, Mariana. E aí, o que acontece? As ações antrópicas, o que são as ações antrópicas, né? Elas são caracterizadas pela ação do homem, né? Qualquer ação realizada pelo homem que modifica, né? Então, essa expressão ela vai ganhar mais força devido aos impactos ambientais, sociais e ecológicos provocados pela ação do homem. No caso, aqui eu tenho uma pergunta. Será se toda ação antrópica ela é negativa tanto para o ser humano quanto para a sociedade? Alguém sabe me responder, assim, mais ou menos, por cima?
Sensações antópicas são negativas ou positivas? Exato, exato, isso aí. Ah, Aí, depende, né? Eu acho que a maioria delas são negativas. Aí, dependendo da forma de contexto ou alguma alteração no meio ambiente de alguma forma benéfica, eu acho que vai ter alguma consequência positiva. arrasou na resposta. Aí, vou explicar isso, né? Pode passar, Mariana. Obrigada, viu? De nada. Então, os impactos ambientais, né? Eles vão ser causados pelas ações antrópicas do homem, né? E aí a gente sempre vai ter aquele viés dos dois lados da moeda, que a gente tem os impactos ambientais positivos e negativos. Então, eu trouxe 3 exemplos para vocês de 3 impactos negativos, no caso, né? Que através das ações do homem ocasionaram esses impactos negativos, no caso, a chuva ácida, a destruição da camada de ozônio e o agravamento do efeito estufa, né? Esses são impactos negativos, mas a gente tem também os impactos positivos, né? Que no caso a gente pode considerar como a recuperação de áreas degradadas, né? A criação de áreas de preservação ambiental e o plantio de espécies que existiam ali anteriormente, no caso, a cobertura vegetal original, né? Então, dentre esses impactos ambientais negativos, a gente tem medidas que minimizam esses impactos, né? Que assim, quando eu estava no colegial, eram os 3 R's, né? Era reduzir, reutilizar, reciclar. Mas hoje é os 5 R's, né? Que é a política de minimizar os resíduos no planeta. Então, hoje é o repensar, né? Que cada pessoa deve representar as suas práticas em relação ao meio ambiente. O recusar, né? Que chama a atenção para o consumismo, né? É a aquisição de bens que não são necessários, a gente tem que parar. Será que eu preciso disso? E o reduzir, né, que vai desrespeitar ao comportamento consumista. O reutilizar, né, que é alguns objetos que seriam descartados, no caso, o nosso pó de feijão, né? Na verdade, é o de sorvete que a gente guarda no congelador. E o reciclar, né, que é o reaproveitamento do produto de modo que ele se torne matéria-prima para a fabricação de outro produto. Pode passar o slide. Ah, sim. E agora eu passo a fala à Mariana. A Mariana vai estar dando continuidade à aula, viu, gente? Obrigada pela oportunidade. Então, gente, a Vanessa falou aí para nós, né, sobre a relação entre o homem e a natureza, que ela é mediada pelo trabalho. Isso é muito importante vocês saberem, né, que existem essas 2 definições de natureza. Aí ela também falou sobre os impactos ambientais, né, que é toda e qualquer alteração que vai ser... Ai, peraí, que esse slide... Peraí. Ai, passou, pera. Problemas técnicos. Que é toda a alteração que vai acontecer ali no meio ambiente, né, no meio natural causado pelo ser humano. Aí eu trouxe aqui para vocês 4 imagens de 3 locais diferentes. Né? A gente tem primeiro essas 2 imagens aqui de cima, elas retratam o acidente radioativo que aconteceu aqui em Goiânia, que é o Césio, né? Que é eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Com certeza, do Césio, que é o maior acidente radioativo que aconteceu no país, inclusive. Então, a gente tem aqui uma imagem do terreno, que é onde foi, como é que eu posso dizer, né, o foco da radiação. Então, a gente pode perceber que nessa imagem, na primeira imagem, né, primeiro a gente tem o terreno, o chão, né, que foi todo escavado, foi todo tirado para poder tirar a contaminação, aliás, para poder meio que conter, né, na verdade, a contaminação. Essa contaminação do césio, gente, ela contaminou as plantas, ela contaminou as raízes, os frutos, num raio de 50 metros, a partir dos principais focos de radiação, né? Ela contaminou o solo foi altamente contaminado, por isso que aqui foi tudo escavado, né, para poder tirar essa parte do solo que foi contaminada pelo césio.
Outra coisa, inclusive, essa escavação que eles fizeram aqui nesse terreno, levantou muita poeira, né? Poeira pelas redondezas, e acabou, inclusive, espalhando um pouco do pó radioativo, né? Do césio pelo ar. O asfalto também foi contaminado quimicamente por conta do césio. Eles tiveram que demolir as casas, então houve um impacto ambiental muito forte que foi sofrido aqui nesse terreno. Aí aqui embaixo, a gente tem uma erosão, que também é um impacto ambiental causado pela ação humana, que aconteceu aqui nas margens do córrego Areião, que fica... Essa foto ela foi tirada em 2008. Essa erosão, ela está ali no pátio, aqui nesse pátio, né, do estacionamento do batalhão da Polícia Militar. E qual que foi o impacto ambiental causado, né? Foi a erosão, e aí por conta das chuvas, né? Porque acaba que se não tem medidas para poder conter a chuva, para poder escoar as águas da chuva, vai acontecer mais deslizamento de terra. Então essa erosão ela vai crescendo cada vez mais. Então a gente pode considerar também esse daqui um impacto ambiental causado pela ação humana. Mas aí a Vanessa falou uma coisa interessante. Ela falou que nem todo, aliás, um de vocês, né, falou inclusive que nem todo impacto ambiental é ruim. Né? Então, a gente pode colocar o Bosque dos Buritis nesse pacote, né, dos impactos ambientais que não são de um todo ruim. Porque aqui a gente tem o Bosque dos Buritis, né, que era uma área muito arborizada, que tem uma abundante em vegetação, só que aconteceu uma modificação nela. Né? O bosque ele sofreu um impacto ambiental por conta da modificação que foi feita no interior dele. Né? Então, foram construídos aí, a gente tem os lagos, né, que são interligados por um canal que foi construído por essas pedrinhas assentadas aqui em forma de cachoeira. Então, houve uma modificação, o toque humano, que serviu para poder transformar essa paisagem. Né? Então, a gente tem... Mas, assim, por que a gente fala que o bosque, ele geralmente não é uma paisagem... Aliás, ele não é um impacto ambiental negativo. Por quê? Porque o bosque ele serve também para poder preservar os recursos naturais, para poder manter a biodiversidade que tem aí, né? A biodiversidade de plantas, de animais, enfim. E também serve para lazer, praticar esporte. Então, não é de um todo ruim. Essa modificação humana, essa ação antrópica na natureza, ela não foi de um todo ruim. Beleza. Peraí, só uma pergunta. Pode falar. No caso, o Bosque dos Buritis seria um meio ambiente natural, artificial ou cultural? Então, é uma paisagem, assim, eu acredito, a professora Rubia pode até me corrigir, eu acredito que é uma paisagem urbana já, aliás, uma paisagem artificial. Ela tem elementos naturais, ela tem elementos da natureza, né, como a vegetação, a água do lago, mas ela é uma paisagem modificada pela ação humana. Entende? Aham, entendi. Gente, pode fazer pergunta se vocês quiserem, viu? Concordo. Deixa eu passar aqui esse babado. Beleza, aí aqui eu trouxe duas charges para a gente poder compreender um pouquinho melhor sobre essa questão do impacto ambiental. Beleza. Alguém pode ler para mim essa primeira charge aqui? Por favor. Sem briga, gente. Posso ler? Pode sim, por favor. Veja, querida, a cidade está aquecendo em nossa direção. Sim, querida, em breve faremos parte dela. Perfeito, muito obrigada, viu? Então, gente, nessa charge, qual o problema ambiental que vocês conseguem perceber? A desmatação. A urbanização. E o As desmatamento. árvores, as pessoas estão destruindo para poder construir a nova cidade. Perfeito. E diminuição da área verde. Perfeito, é isso. Esses são os problemas ambientais que a gente pode perceber nessa charge, né? A expansão urbana, a cidade está crescendo em direção a uma parte que é bem natural. É isso mesmo. Mas assim, a gente identificou que existe um problema ambiental, né, nessa charge, que é a expansão urbana desenfreada. E aí a cidade ela não cresce somente na horizontal, né? Ela não vai espalhando somente na horizontal. Vocês conseguem perceber que ela também cresce verticalmente. Ou seja, olha o tanto que essa cidade está amontoada de coisa. Olha a quantidade de prédios que estão crescendo na vertical. Né? Então, a gente percebe essa expansão desenfreada da cidade.
Beleza, mas... esse slide aqui tá me dando trabalho. Qual solução você propõe para poder resolver esse problema? O que será que pode ser feito para a gente solucionar esse problema? Porque eu acredito que a gente tem que discutir o problema, a gente sabe que existe um problema, mas não adianta só falar que existe um problema, né? A gente sabe que existe esse problema de expansão urbana, mas a gente precisa propor uma solução. Sim. Para além de ficar só falando que tem, a gente tem que pensar numa solução. Mas me diz aí, que solução que vocês propõem para poder resolver esse problema? Bom, eu acho que a mesclagem com a resolução dos problemas da cidade, né? Sem afetar o meio ambiente natural. Seria mais assim? Sim. Sim. Tipo um planejamento Eu creio ecológico. que... Sim, eu Pode creio falar. que as pessoas que arquitetam uma cidade, por exemplo, elas deveriam arquitetar de um modo que não afetasse tanto a natureza, que fossem lugares que tivessem menos vegetação. Aí colocavam as coisas em lugares com menos vegetação para que não afete tanto, porque quando tem uma cidade que não tem vegetação, não tem vida, né? Então, acho que é uma coisa que fica muito sem graça. Exatamente. Eles poderiam meio que dividir, né? Deixar uma parte para poder tentar criar, né? Uma grande cidade igual Goiânia, é muito grande, mas também tem parte que tem lugar que tem vegetação. Então, eles poderiam pensar em deixar uma boa parte também. Exatamente. Goiânia é uma cidade muito arborizada, né? Uma das mais arborizadas do país, né? Acho... Pode falar. Desculpa. Ela é a cidade mais arborizada do Brasil, inclusive. Olha aí. Ela tinha Ela perdido foi muito bem arquitetada. para Curitiba, só que depois voltou de novo. Sim, olha aí. A informação Inclusive, ainda né? Inclusive, se a gente pesquisar aleatório no Google, capital verde do Brasil, aparece Goiânia. Olha aí. Então, Goiânia é uma cidade já que tem muita vegetação. Só que mesmo assim não deixa de ter problemas ambientais, né? A poluição, a questão do lixo, né? E eu achei muito massa que vocês falaram, a questão do planejamento urbano. O planejamento da cidade é essencial. Planejar uma cidade para que ela não prejudique a natureza, né? Então isso é muito massa. Essa solução que vocês apresentaram, ela é válida, né? Inclusive tinha que levar lá para o povo, para a prefeitura, para eles planejar essa cidade melhor, né? Não? Beleza, aí a gente tem aqui outra chargezinha. Alguém pode ler ela pra gente? Eu vou ler. Oba, plantando uma árvore nova, Chico. Deixa eu só aumentar aqui um pouco. Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Não, de esperança. Alguém conseguiu ouvir? A gente só não ouviu esperança. Acho que deve ser porque cortou, mas eu falei. Perfeito. Ai, gente, desculpa. Ai, bebi uma água aqui em casa. Morre não, Mariana. Seu seguro não cobre, viu? Morte por engasgo. Não vai morrer, não. Obrigada por você que leu. Sim. Então, aqui a gente... Qual que é o problema ambiental que vocês conseguiram perceber aqui nessa charge? O desmatamento. Perfeito, o desmatamento. Ah, professora, mas o que você propõe para solucionar o desmatamento? Se você me perguntar isso, eu vou falar assim, parar de desmatar, né? Mas para além disso, para além de parar de desmatar, qual outra solução vocês proporiam para isso? Porque a gente também precisa entender que o desmatamento... Colocarem leis rígidas aqui. Medidas sustentáveis. Colocarem Prevenção muitas das áreas leis, de proteção porque tá ambiental. muito difícil, gente. Perfeito. Endurecimento das penas. Você não tá vendo Amazonas, não? Mas eu tô muito brava com aquele pessoal que tá fazendo isso com a... Nossa, eu tô muito brava. Gente, pra que desmatar desse jeito? Pra que isso?
Qual que é o seu nome? É você que falou? Giovana. Giovana. Esse questionamento que você faz é muito importante, porque por que o povo desmata? Bom, a gente tem que pensar que existem muitos setores, né, econômicos que têm muito interesse em desmatar a Amazônia. Por exemplo, o agronegócio. Não sei se já ouviram falar do agronegócio. O agronegócio é considerado uma das principais causas do aumento do desmatamento no mundo. Por que que o agronegócio quer saber disso? Sim. Porque eles precisam de vastas áreas, áreas muito extensas, para poder plantar os produtos agrícolas. E aí, eles não plantam, tipo assim, que nem uma hortinha na nossa casa. Eles plantam muita coisa. E eles plantam, e aí eles precisam Com de... agrotóxico. Exatamente. E aí a questão do agrotóxico é justamente para isso. Não, primeiro, para mim, né, no meu entendimento, o agrotóxico que eles usam, primeiro serve para envenenar nossa comida, para matar a gente. E segundo, para poder tirar a praga lá Para matar nós. Exatamente. E o segundo é para poder tirar a praga do que vai surgindo ali. Porque se eles plantam... como é que fala? E porque com agrotóxico eles acaba sendo mais fácil para eles, né? Porque quem planta sem agrotóxico é muito difícil, porque tem que ficar cuidando, tem que ficar olhando, né? Tem que ficar fazendo muitas coisas. Por exemplo, quando a gente planta em casa mesmo, dá muito trabalho para cuidar, e eles não vão fazer isso com aquela área devasta, né? Cheia de plantação, então eles tacam agrotóxico. Exatamente, porque eles querem acelerar o processo. Eles querem plantar no dia e já colher no outro. Para quê? Para poder exportar para fora, porque a maioria dos produtos agrícolas, soja, milho, essas coisas que eles plantam em larga escala, em territórios muito grandes, eles vão mandar para fora, acaba que não fica nada para a gente. Então, o agronegócio é uma das principais causas, né, da destruição das matas. E aí, o que vocês proporam, né? Endurecimento dos crimes ambientais, porque é um crime ambiental. Então, endurecimento das penas, porque a grande parte do desmatamento acontece de forma ilegal, né? Então, outra coisa que eu acho interessante também seria proibir qualquer tipo de desmatamento na Amazônia por um período de anos, né? Pode ser 5 anos, pode ser 10 anos. Para quê? Para poder reconstruir aquele local, ou seja, fertilizar aquele solo, reflorestar aquele local, plantar mais árvores, enfim, a espécie de planta que tinha plantada lá, entendeu? E aí deixar aquilo deixar a questão de desmatar, no caso, somente para aquelas comunidades que realmente necessitam, né, daquela madeira para poder viver. Então, eu acho que muito massa essas propostas que vocês deram. Aí vamos passar, porque tá quase... Aí, beleza. Aqui tem essa imagem que explica um pouquinho o que é paisagem, né? Para a gente compreender melhor essa questão da paisagem. A paisagem é tudo aquilo que a gente pode observar e ela é formada por diferentes elementos que podem ser de domínio natural, humano, social, cultural ou econômico. E esses domínios eles vão se articulando entre os outros. Então, a gente tem aqui uma paisagem natural, que ela é composta de elementos somente naturais e que nada foi modificado aqui. A gente vê uma praia, uma cachoeira, enfim. E aí, do outro lado, a gente tem uma paisagem artificial, né, que tem elementos naturais, mas que ela foi modificada pelo homem. Então, aí aqui é possível observar impactos ambientais a partir das paisagens, como a gente já fez, mas também é possível a gente interpretar as transformações que aconteceram nessa paisagem. Então, beleza. Deixa eu passar aqui esse slide. Esse daqui eu não vou passar para vocês, não. Na verdade, eu vou passar bem rapidinho. Aqui a gente tem duas imagens, né? Essa imagem que eu não consegui identificar o ano que ela foi tirada, mas aqui é uma paisagem totalmente natural, não tem nenhum tipo de vestígio de ação humana nela. E aqui, depois, na imagem seguinte, a gente tem a Praça do Avião, né? Essa Praça Santos Dumont, mas que ninguém chama de Santos Dumont, não. A gente chama de Praça do Avião porque tá uma réplica do 14 bis. Então, a gente tem uma paisagem que antes era natural, mas que se tornou uma paisagem artificial ou modificada, né, pela ação do homem. Aí, beleza, né? Para a gente terminar, para a gente finalizando, a gente vai analisar mais duas imagens. A gente tem essa imagem aqui. Vocês têm alguma ideia do que seria esse local?
Eu ia chutar o trevo. O trevo, eu não sei o que é o trevo. O que é o trevo? É onde fica o Carrefour, Flamboyant, Sam's. Ah, sim, sim. Olha, velho. Imagino que Tá- seja uma possível área de construção futuramente. Isso aí. Perfeito, perfeito. Esse terreno aqui. Aí vai Ai, ter um monte de gente, que ódio. Aqui, ó, esse terreno aqui é antes da obra de construção do Passeio das Águas. Então, olha aqui, vocês conseguem perceber que é uma paisagem. Então, o Passeio das Águas fica na frente de um rio? Tipo, aí atrás tem um rio, não tem? Aham. Ah, Eu só não tá. sei qual que é. Qual que é, Em professora? cima da nascente de lá. Caraca! Ah, por isso Passeio das Águas. Aham. A nascente Aham. daqui. É por isso que quando chove você fica já nada, você vai de bote naquela avenida, porque aí você já passeia nas águas mesmo. Lá é uma planície de inundação, viu, galera? Não Planície de sabia. inundação, por isso que chove, você já vai de Caraca, era tão bote, mais aí bonito você assim. já para lá no balneário já. O único jeito de atravessar esse negócio aí é no bote mesmo. Quando chove, acabou. Aí, beleza. Então, a gente tem aqui, né, o terreno, que é antes da obra. A gente tem uma paisagem que tem muitos elementos Meninas, naturais. eu não queria atrapalhar, mas é porque eles têm outra aula. Já tá no limite. Ah, Então, sim, sim. só pra fechar. Professora, você acha que a gente fecha logo? Se vocês quiserem, vocês estão convidadas a terminar a aula que vem. Daí é com vocês. Depois a gente conversa, mas é porque eles têm outra aula. Eu preciso respeitar o tempo do professor. Vocês me desculpem vou atrapalhar vocês. Claro. Que pena. Aí só dá uma fechadinha no slide, Mariana, que aí eu faço o print rapidinho para eles irem para outra aula. Rúbia, elas vão vir na próxima aula? Aí eu vou convidar, parece que vocês estão entusiasmados. Sim, aí claro. a gente pode fazer uma proposta para elas. Mas aí elas trabalham, né, gente? Elas precisam de um planejamento para fazer isso também. Professora, bom? você quer que eu tire o slide da tela? Tipo, para de Por compartilhar? favor, Mariana, sim. por favor. Deixa eu só tirar aqui que eu